Bom dia, Certo. pessoal. Hoje é 15 de julho de 2020, né? A gente espera que todos estejam bem, em boa saúde. Eu sou o Luiz Pedrosa, temos aqui como Casa Haddad. Essa live acontece no contexto do curso de Administração Judicial Aplicada que a gente está entregando no Tribunal do Piauí, né? Onde a gente tem 11 unidades em implantação prática e 20 unidades no interior em implantação à distância, né? E essas lives são um momento de sincronização com a turma, um momento de troca de ideias, que a gente pode expor, pegar a informação de vocês e expor para a turma, né? Na nossa última live, semana passada, a gente falou sobre gestão de competências. E essa live agora a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação para resultados. É como o nosso querido Abelardo Barbosa falava, né? Quem não comunica se trumbica, né? Se E estrumbica. se estrumbica, né? E a comunicação, pessoal, é um pilar, né? É uma coisa importante demais para a gente fazer sem ter um estado de atenção sobre a linguagem, sobre a comunicação mesmo. Esse meio de troca de ideias, né? E quando a gente fala em modelo de gestão, a gente fala em troca de ideias, em inteligência coletiva, em uma equipe pensando junta sobre coisas boas para serem realizadas e tudo mais. Então, comunicação é uma coisa que a gente não podia deixar para fora, né, Carlos? Luiz, e quando a gente fala assim do modelo de gestão, um dos papéis, acho que primordiais dele é ajustar essa comunicação, né? Fazer com que ela seja sem ruídos, se torne fluida na unidade judiciária, porque o que a gente percebe é isso. Muitas vezes está lá o pessoal trabalhando, às vezes anos juntos, meses e tal, e com uma comunicação, um nível de comunicação muito baixo, né? Não tem aquela interação que é necessária, que permite que as coisas fluam com mais leveza. Então, comunicação é essencial. E aonde não tem uma boa comunicação, também não há uma boa sincronização. E a sincronização é tão importante, a sincronização da unidade judiciária, né? A sincronização entre secretaria e gabinete, entre o cartório e o gabinete. Quer dizer, essa sincronização, quando há sincronização, você evita perda e desperdício de esforço, né? Então, por exemplo, você ter conclusões indevidas e o gabinete não explicar para a secretaria porque, olha, vamos evitar isso, vamos evitar aquilo, isso é perda de esforço, é perda de energia, né? Mas no contexto do TJ do Piauí, que é um prazer nós estarmos aqui, a gente está finalizando o quarto ciclo e entrando no quinto ciclo, que é uma coisa super interessante, é um ciclo todo dedicado à liderança, à gestão de pessoas. Eu acho que vai ser um ciclo muito profícuo, né? Essa live ela é alimentada pelos fóruns de discussão, né, o que vocês compartilham conosco, boas práticas, dúvidas. Então, pessoal, não deixem de postar a sua contribuição lá no ambiente virtual de aprendizagem, no EAD, para que a gente traga para cá, tá certo? Vamos fazer algum elogio, pessoal? Vamos, Luiz. Ó, o elogio vai agora para os diretores de secretaria aqui da Justiça Federal de Minas, viu, Luiz? Ontem fizemos uma ótima reunião com eles. Eles encerraram lá o primeiro módulo do nosso curso. E eu acho assim, eu destaco o papel da Maria Elvira e do Rodolfo, né? Eles foram os dois diretores que realizaram uma reunião de gestão com a sua vara. Eu achei que as duas reuniões, como eles retrataram, foram muito boas. A Maria Elvira, né, deu aquela liberdade para o pessoal apresentar seus indicadores, seu trabalho. Ela disse que depois da reunião o pessoal está empolgadíssimo, né? Todo mundo agora querendo contabilizar, correndo atrás de metas e tal, tudo. Isso é ótimo, né, Luiz? Você vê que assim, funciona como um catalisador, né, uma vitamina, você consegue vitaminar essa busca pela gestão, pela melhor eficiência da vara. E o Rodolfo também, né, fez um ótimo trabalho, mostrou lá aquele projeto lá de digitalização que foi encerrado, cada um ganhou lá, né, um seu presentinho em agradecimento, tudo. Então, assim, eu acho que quando a gente coloca gestão nas nossas unidades, os resultados são, assim, incomparáveis. Ô, Carlos, e uma coisa que ficou muito claro para mim é que quando o servidor ele leva a gestão até a sua unidade, aí no caso o Rodolfo, a Maria Elvira, né? E cada um dos servidores que estão absorvendo esses conceitos de gestão também no TJ do Piauí, a servidora ou o servidor, eles viram agentes de transformação, agentes de mudança, né? Eles levam para a sua unidade, contribuem para essa mudança de paradigma, né?
E o fato é que todo mundo trabalha com muito mais satisfação, trabalha com muito mais propósito, né? Que faz tanta diferença. Então eu acho que os nossos elogios de hoje não estão muito justos. Eu queria fazer um elogio para o pessoal que a gente conversou logo hoje de manhã, o doutor Adesso e a equipe dele, né? Que estão colhendo resultados muito interessantes. E o doutor Adesso chamou a atenção dessa coisa, né, de comunicar à sociedade a produtividade, as coisas que a Vara está fazendo. E eu acho isso muito importante, né? A gente vê várias unidades fazendo essa comunicação à sociedade, e é legal que essa ficha tenha caído para o doutor Ardesso, né? Eu acho que é muito importante. A comunicação não é só dentro da Vara, dentro da unidade judiciária, né? Ela é da unidade judiciária para fora também. Concorda, cara? Ô Luiz, e ele está lá, né, na primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, né, litígios contra o Estado, tudo, há muito pagamentos, né, de precatórios, RPVs. Eu acho assim, é essencial que coloque isso a público mesmo. Quanto que em decorrência dessas decisões judiciais é pago em termos de precatórios, de RPVs, quanto que retorna para a sociedade esses valores, né? Eu me lembro quando eu estava lá em Marabá, Montes Claros, eu sempre fiz questão de fazer isso. Eu colocava lá uma tabelinha no balcão de atendimento e colocava, ó, quantas sentenças no mês, quantos despachos, arquivamentos, tal, RPVs expedidas, precatórios, valor, tal, audiências realizadas. É uma forma de você comunicar o trabalho que está sendo feito, e a gente trabalhava muito, a gente queria mostrar isso, e é uma forma de prestar contas, né? Porque assim, isso é serviço público, né? É a população que paga nossos salários. E aí a gente mostra, ó, que ninguém está brincando não, estamos trabalhando muito para bem atendê-los. Ô, Carlos, e que orgulho é prestar um bom serviço ao público, né? Aí sim, a gente enche o peito e fica super orgulhoso da boa prestação jurisdicional, né? Então eu acho que isso faz uma diferença danada, porque às vezes no tiroteio do dia a dia, a gente esquece, né? Como a Amanda falou, lembra a Amanda da primeira criminal de BH? Sim. A gente se esquece do nosso papel para a sociedade, né? E essa comunicação à sociedade, essa demonstração do bom serviço, enche a gente de orgulho, né? Muito bem, vamos falar de boas práticas? Ó, boas práticas, vou continuar também com o pessoal da direção daqui de Minas Gerais, os diretores de secretaria. Eu queria destacar duas, Luiz, que eu acho assim, pode ter realmente uma disseminação boa aí para quem está nos assistindo. É o Fabiano, lá da Vara dos Juizados Especiais, né, diretor de secretaria de Governador Valadares. Ele falou uma coisa assim, o que ele tem feito no juizado? Ele tem assim, priorizado, né, a marcação de audiências, né, antes mesmo da análise da inicial e da citação. Ou seja, chegou o processo lá naquela unidade, é um processo que requer uma audiência, às vezes vai lá um trabalhador rural pedindo uma aposentadoria. A lei exige que haja testemunhas que comprovem que ele é um trabalhador rural. Então, assim, é inevitável realizar uma audiência. Então, ele já marca a audiência, vai para o despacho inicial, é feita a citação do INSS e, ao mesmo tempo, já está comunicando às partes qual que é a data da audiência designada. Isso aí realmente é o que o próprio rito do juizado exige, né? Eu sempre falo muito em juizadicialização, porque para mim é o melhor rito. Você já cita para comparecer numa audiência, apresentar a defesa, resolver as coisas lá mesmo. E isso tem sido feito lá, é muito bom, né, porque agiliza demais. Ele está mantendo um prazo aí de 90 dias, mais ou menos, até a audiência. Ou seja, acaba que a tramitação que a ação tem na vara é muito rápida, né? E evita mandado, né? E evita Sim. expedição de mandado desnecessário. Novas intimações, novas publicações, não há necessidade, né? Lá, desde o início é feito isso. E eu lembrei disso, assim, uma coisa que eu fazia na vara criminal, fazia isso também. Recebia uma denúncia, mandava citar o réu e já designando a audiência lá para frente. E aí ele falava, oh, mas eu tenho o direito de apresentar minha resposta à acusação. Eu falei, não, vai ser examinada a sua resposta. Se por acaso vai ser absolvido sumariamente, nós cancelamos a audiência. Mas como normalmente isso não acontece, ele já tinha sido citado e intimado para a audiência, dispensando, né, novas diligências do oficial de justiça e economizando recursos. Muito bom. Uma outra coisa que eu achei interessante é do PJE, né, Luiz? O PJE está sendo implantado aí em larga escala no Brasil. A gente, às vezes, ainda, né, fica tateando aí a melhor forma de utilizá-lo, faltam relatórios para orientar nossa conduta. E uma coisa que ele falou é interessante. Ele falou que quando são feitas as intimações, acaba que deságua tudo numa caixa lá, aguardando prazo. É meio que fica aguardando automaticamente. Mas o problema é o seguinte, o PJE depois não pula para nova ação em seguida.
é necessário um impulso. Uma vez expirado o prazo, o que é que nós vamos fazer? Então ele fez meio que um projeto guardião do prazo automático. Tem lá um servidor específico, ele cuida dessa caixa. Então esse servidor ele chega assim, está lá, sei lá, dezenas, centenas, às vezes milhares, dependendo da unidade, de processos aguardando prazo. E ele tem a incumbência de visitar diariamente aquela caixa, fazer uma limpeza dela e já dar todos os encaminhamentos para que lá não fique processo muito parado. Se você não tem essa cautela, acaba que o processo pode ficar tramitando lá paralisados por meses, sem nenhuma movimentação, quando poderiam ter sido movimentados. E nesse caso aqui ele designou uma pessoa específica. Isso evita com que vários servidores da secretaria tenham que ficar entrando nessa caixa para poder fazer a movimentação. Parece que lá tem funcionado muito bem. E aí fica a dica, para quem também quiser experimentar. Ô Carlos, isso me lembra também sobre PJE, implantação do PJE, virtualização. A vara de família aí do TJ do Piauí, doutora Elvira, que eles tinham uns autos em papel, que estão lá esperando, estão nos finalmente da tramitação, e de repente eles tiveram essa percepção. Não vamos digitalizar essa porcaria, não, vamos baixar, vamos finalizar, julgar e baixar esse negócio, entendeu? Então também nas varas de execução, a gente conversou sobre isso, tem esse negócio, Às vezes tem aqueles autos velhos, estão lá, já venceu, já deu, entendeu? Em vez de digitalizar e etc., baixa esse negócio, finaliza, encerra a tramitação, sentencia, e vamos embora. Não vamos digitalizar coisa velha, não, pessoal? Eu acho que isso é um ponto tão importante, Carlos? Não vamos gastar energia digitalizando papel velho. Eu estou rindo aqui da Socorro, A Socorro falou assim, quando o PJE funcionar, vai ser ótimo poder implementar essa boa prática, E realmente o pessoal do Piauí acho que penou aí nessa última semana, parece que o PJE ficou um pouquinho fora do ar, mas é a vida, Tecnologia às vezes traz esse mal-estar. O Brasil inteiro parece, viu? Não foi só o pessoal, os diretores também reclamaram, lembra que teve problema? Acabou, então eu dei sorte, que para mim eu estava funcionando direitinho, não tive muito problema não. Mas vamos falar sobre comunicação, Carlos? Eu acho que a comunicação, ela em certas maneiras, similar à respiração. A gente respira 24 horas por dia, e a gente nem se percebe respirando, entende? Da mesma maneira, a comunicação é uma coisa que não está no nosso estado de atenção. Desde que a gente nasce e começa a pronunciar as primeiras palavras, a gente está comunicando o tempo todo, O tempo todo a gente está comunicando. E a grande verdade é que a gente não tem um estado de atenção, a gente não tem uma percepção da nossa comunicação. E aí termina que a gente usa a comunicação de forma errada. A gente não maximiza o uso da comunicação para o nosso trabalho, para a harmonia da nossa família, na nossa casa, com os nossos amigos, etc. Então, comunicação ela é uma função absolutamente crítica, fundamental das nossas existências. É como a respiração, e a gente não tem um estado de atenção sobre isso. Talvez seja por isso que o Hayakawa tenha falado lá da escala de abstração. Às vezes nós estamos tentando falar uma coisa, mas está num nível de abstração tão grande, Luiz? Que chega e fala assim, peraí, mas foi isso que ele quis dizer? Não entendi bem. E muitas vezes, assim, no judiciário a gente vê que essa abstração às vezes está muito grande. Nós já vimos unidades judiciárias falar assim, nossa meta do mês vai ser reduzir o acervo. Tá, reduzir o acervo é uma boa meta, mas é a meta assim, se for do mês ainda vai, mas às vezes é uma meta anual. Se você reduzir um processo durante o ano, você cumpriu a meta. Então assim, tem que ser uma coisa mais específica, Quanto mais específicos nós conseguirmos ser na nossa comunicação, eu acho que é mais fácil estabelecer essa inteligência da comunicação e permitir à outra parte saber o que você está pretendendo, exercer um dos efeitos da comunicação. Pois é, Carlos, e parece tão simples, mas não é, Você veja o seguinte, os nossos alunos lá da turma do curso de desenvolvimento de inteligência correcional, lá da Corregedoria do Tocantins,
a gente passou para eles essa missão de fazer os planos de ação, né? Os planos de ação para pós-correção nas varas, nas unidades e tudo mais. Então, quando você recebe essa incumbência de fazer um plano de ação, parece uma coisa tão simples, né? Parece uma coisa tão óbvia. É só fazer o plano de ação. E na hora que o pessoal foi fazer o plano de ação, aí a gente vê os níveis de abstração em jogo, né? Então, eu lembro de um plano de ação que estava assim, acelerar a tramitação, né? Mas como assim acelerar a tramitação, né? Quer dizer, está no nível de abstração muito alto. E quando a gente pergunta, a gente fala assim, o como assim, né? Isso ajuda as pessoas a trazer concretude, né? Diminui a abstração. Então, como assim acelerar a tramitação? Não. Nós queremos reduzir os processos paralisados a mais de 100 dias, entendeu? Mas como assim reduzir os processos paralisados? Aonde? Não, a gente quer reduzir os processos paralisados a mais de 100 dias no gabinete. Mas como assim? Reduzir de tantos processos para tantos processos, ou por exemplo, zerar o número de processos paralisados a mais de 100 dias. Então, quando você vai perguntando como assim, você vai trazendo concretude às iniciativas do plano de ação, né, e você comunica melhor. Então, também na nossa conversa, quando a gente vai passar, a gente como líder, né, a gente vai passar, por exemplo, uma missão para um subordinado, ou mesmo por um prestador de serviço. Às vezes você passa a missão de uma forma absolutamente abstrata. A pessoa que recebe aquela incumbência, ela recebe, ela aceita, ela não questiona, ela sai da sua frente para ali na esquina eventualmente ligar, perguntar detalhe, não conseguir cumprir, ou pior, cumprir errado e gerar retrabalho, né? Então é muito interessante, porque às vezes vale a pena tanto o líder investir um pouquinho mais e trazer concretude nos repasses, né, de atribuições, de missões, como também o liderado não aceitar uma atribuição, não aceitar uma missão que esteja no nível de abstração muito alto, né? Isso faz parte da comunicação. E a nossa comunicação, Carlos, ela não foi feita para essa transmissão de ordens, de missões. Ela serve um propósito muito mais amplo, né? Então, é preciso ter esse estado de atenção, né? E baixar o grau de abstração, trazer concretude, muitas vezes nas conversas, nos diálogos profissionais. Fala, cara. Eu estou me lembrando de ontem aqui, tem um rapaz que está fazendo uma pequena reforma aqui em casa, aí chegou assim, compra para mim um pacote de prego. Aí eu fui lá no depósito e falei, vou comprar um só, não, vou comprar 2 para garantir. Cheguei e trouxe os 2 para ele, no final ele chegou assim, esses 2 pacotes quase que não deram, você ia precisar sair de novo. Mas aí o que você vai ver da comunicação? Eu não perguntei quantos pregos que eram, eu não sabia quantos pregos vinham num pacote, se isso é padronizado ou não, ou seja, é um grau de abstração grande. Se eu tivesse entrado em detalhes, pega um pacote aí com 100 pregos, tal. Até para isso, né, para o nosso dia a dia, nós precisamos ter uma comunicação mais eficiente para poder evitar desperdício, retrabalho, contratempos. E realmente, a comunicação tem esse papel, né, Luiz? Tem um papel assim de orientação, né? Você vai, né, meio que acaba que até um certo controle, né, digamos assim. Eu fico vendo aqui na época da pandemia, eu estou vendo a Justiça Federal, vários tribunais, eles estão estabelecendo orientações de como retornar ao trabalho presencial. Então lá está cheio, vamos usar máscara, vai ter distanciamento, vai ter horário, vai ter isso, tal. Isso é comunicação. E é uma comunicação que é exercida sob a forma de controle, né? Não é que a gente vai imaginar aquele controle maquiavélico, não. É uma forma de você estabelecer diretrizes, estabelecer orientações para uma convivência melhor entre todos, né? Que precisam de desempenhar o seu trabalho na justiça. E a comunicação também tem outras funções de motivação, né, Luiz? Eu acho que é um bom mecanismo, né? Você dá feedback para as pessoas. Por falar em feedback, tem um livro muito bom que Obrigado pelo Feedback, que mostra assim, quais são os papéis do feedback, né? Normalmente é um papel de reconhecimento, ou um papel de orientação ou de avaliação. Basicamente, o feedback tem esses aspectos, né? Você quer orientar uma pessoa, você quer dar os parabéns a ela, ou você quer avaliá-la, compará-la com outras. Então, assim, isso faz parte de comunicação. Você dá um feedback para a sua equipe, para o liderado, para ele se posicionar melhor. E isso é muito importante, né? Dar esse feedback. Ô Carlos, a comunicação, ela está nos níveis mais baixos da escala da pirâmide de Maslow.
porque a comunicação é uma necessidade humana, quase como beber água, se alimentar, necessidades fisiológicas, né? Algumas pessoas falam, inclusive, que é uma necessidade fisiológica, né? E daí você tem alguns monges, freiras, etc., que passam, eventualmente, por um período de total isolamento, né? Não se comunica com outras pessoas. Aí a pessoa começa a se comunicar consigo mesmo. Então é aquela pessoa que fala, conversa sozinha, responde, pergunta, responde, porque a comunicação é a função fundamental do ser humano. É preciso fazer isso, né? Agora, um outro papel interessante da comunicação, que a gente às vezes não percebe, é o papel de conexão social, socialização. Esse eu acho muito interessante. Você entra no elevador, né? Tem uma outra pessoa lá, tem aquele silêncio constrangedor, aquele silêncio que incomoda, né? Aí o que a gente faz? A gente comenta sobre o clima. Nossa, que calor que tá hoje, né? Na realidade, a pessoa não perguntou, a pessoa não quer saber isso, entendeu? Mas você pega um assunto, tipicamente o clima, né? Nossa, que frio, que calor, que dia bonito, né? Que é só estabelecer uma conexão ali para diminuir aquela sensação esquisita, né? De estar dois adultos, dois humanos, sem comunicar nada. Então, comunicação é uma coisa importante demais. Fala, Carlos. Não, é uma necessidade, né? E não só social, né, Luiz? Para o trabalho, né? O trabalho envolve também essa interação social, obviamente, né? E no trabalho, que tipo de comunicação que a gente observa? No judiciário, sobretudo, né? Escrita é muito importante, a oral também tem seu papel, e mesmo aquela corporal, né? A não verbal, quando você realiza uma audiência, né? Você está vendo lá as reações das partes, essa comunicação escrita do judiciário. O juiz tem que procurar ser o mais claro possível, né, Luiz? Eu já vi tantas assim, decisões de espaços, assim, ó, defiro como requerido. Eu falei, nossa, aí ferrou. O que é o defiro como requerido? Aí a secretaria vai ter que pegar a petição inicial, vai ter que entender a petição inicial, vai falar que ó, isso aí foi deferido, vai interpretar, né, a medida desse deferimento para poder expedir um mandado de cumprimento, para poder tomar uma providência. Ontem a Maria Elvira chegou e falou, né, mencionou lá na reunião de gestão, que ela chegou e falou que o gabinete colocava lá, receba a denúncia e tal, façam-se as comunicações de praxe. E às vezes a secretaria falava, quais são as comunicações de praxe? É possível especificar? Nós temos que mandar lá para o Instituto de Identificação isso, tem que fazer algum lançamento no sistema, no Infoseg, tem que alterar a classe processual tal. Será que se arrolasse esses itens não seria mais fácil? Então, assim, a comunicação de todas as formas tem que ser a mais precisa possível. A comunicação de praxe, né, está numa escala de abstração, está num nível de abstração altíssimo, né? E principalmente de quem está emitindo instruções, emitindo ordens para a equipe, né? É receita para retrabalho, é receita para dar errado. Porque o que é comunicação de praxe, né? Agora, uma outra coisa, outro exemplo, muito comum. Às vezes o juiz vai determinar a emenda da inicial, né? Ele vê um defeito, fala, ó, emenda inicial em 10 dias sob pena de indeferimento. Coitado do advogado. Às vezes o advogado chega e fala assim, mas eu achei que a minha petição estava boa, o que será que eu tenho que emendar? O que eu preciso corrigir? Então, assim, o juiz acho que tem que ser muito específico. Aqui, ó, não existe relação entre o pedido e a causa de pedir, emenda inicial. Ah, não foi apresentado aqui um fundamento, tal, emenda inicial. Está faltando regularizar a representação processual, emenda inicial. Então, assim, quanto mais óbvio você tem que ser redundante na comunicação, né? Sobretudo essa judicial. É menos retrabalho que você vai ter. Porque o advogado não vai entender, apresenta uma petição e fala, ó, não atendeu o que foi pedido. Então, por isso que é preciso ser muito preciso nessas situações. E investir um pouquinho nessa hora, né, traz resultado. Porque você pode pensar assim, não, pô, mas eu não sou professor de direito, eu não tenho que ensinar o advogado sobre como que ele deve trabalhar, tá certo? Mas a verdade é que se você não der as instruções claras, ele vai emendar a inicial, vai recolocar a inicial, entendeu? E de novo, eventualmente não vai atender, e você vai ter de novo pedir outra emenda a inicial, né? Então... o juiz, não que ele vai ser um professor, né, Luiz, mas realmente vai dar orientação, vai cumprir um dos pilares lá da comunicação, ou seja, orientar, né, informar o que precisa ser feito.
Ô Carlos, eu queria também chamar a atenção para a questão do conforto entre duas pessoas que estão num diálogo, sabe? Quando a pessoa está falando, quando uma pessoa está falando, tipicamente ela está confortável, porque ela está exprimindo suas ideias, né? Ela está colocando para fora, eventualmente, frustrações, eventualmente, né, pensamentos. Então, quando uma pessoa fala muito, ela tipicamente está num estado de conforto. Já o outro lado, a pessoa que escuta, ela está quase sempre no estado de desconforto. Por quê? Porque você vai escutando e eventualmente você vai querendo adicionar, compartilhar coisas, replicar, né? Então, aquela pessoa que fala sem parar, ela deixa o outro lado num estado de desconforto, né? E eventualmente perde a efetividade, né? Então, é muito importante que você tenha entre duas partes, no diálogo, né, dois lados, né, que um saiba escutar o outro. E olha, a gente não é treinado para escutar, Carlos. A gente não tem aula de escuta na escola, na faculdade, na vida, entende? A gente nunca recebe treinamento sobre escuta, né? E isso faz uma diferença enorme no nosso desempenho, na nossa capacidade de fazer diferença na vida dos outros. Porque, obviamente, tem aqueles ditados, né? O silêncio vale ouro, né? Isso em várias línguas, né? A gente tem duas orelhas e uma boca só, né? Tem várias situações que sugerem que a gente deve ser melhor em escutar do que em falar, né? Mas ainda assim, a gente faz isso de forma completamente desatenta, né? Fala de uma forma natural. Então, algumas pessoas falam tanto e sem parar que deixa o outro lado em desconforto. Fala, eu acho sou assim. O juiz, né, Luiz? Acho que o juiz também ele tem muito disso, né? O juiz ele está lá para escutar. Então, assim, uma parte fala, a outra parte retruca, ele produz uma prova, tal, ele vai e decide. Ele fala, né, o juiz tem que falar nos autos, né? Aqui no Brasil isso aí não pega muito, não. Toda hora, né, tem um aspecto muito midiático, né, envolvendo o Supremo, essas coisas. Mas, assim, realmente o juiz acho que tem esse papel, acho que preponderante, né? É mais ouvir do que falar, para depois ele formar a sua convicção e poder decidir. E nisso, né, Luiz, acho que tem os diversos níveis de escuta, né? Eu acho que assim, aquele nível melhor é o maior, né, mais difícil de se alcançar, é daquela escuta empática, né, que a gente meio que se coloca na posição do outro. Eu não me esqueço de um caso lá em Marabá, que até hoje eu cito aí exemplo em aula, quando eu falo de trabalho escravo. Estava lá o dono da fazenda, ele foi acusado da prática do crime, tinha lá uns 10 trabalhadores em situação assim, condições degradantes de trabalho. Aí eu conversando com ele no interrogatório, fazendo perguntas, e aí eu falei assim, o senhor estava lá então escravizando essas pessoas? Eu falei, não, escravizando não. Esses trabalhadores tinham vida de princesa, doutor. E eu cheguei assim, achei que ele né, a princípio poderia estar assim, até ironizando, mas não, ele falou com sinceridade. E eu acho que assim, empaticamente o que eu pude perceber, o que era? Ele chegou lá no Pará há 30, 40 anos. Tinha que formar a fazenda, abrir mato, pegou malária, enfrentou situações de ausência de estado completa, no meio do mato, assim, longe de tudo. Então, assim, ele passou por poucas e boas para montar lá aquela fazenda dele. Então, quando ele falou lá que o pessoal tinha vida de princesa, ele devia estar lá se lembrando de 30, 40 anos, o que ele precisou enfrentar para poder estar ali. Obviamente que isso aí não vai isentá-lo de uma responsabilidade penal. Mas assim, você consegue talvez contextualizar um pouco melhor o que a pessoa pretende dizer. Ô Carlos, é isso mesmo. A empatia, né? Você se colocar no sapato do outro lado, né? É tão importante, né? E é daí que você gera conforto na pessoa com quem está falando com você, e ao estar confortável, a pessoa se abre mais, né? Ela te conta coisas, né, que eventualmente estavam ali travadas, né? E aí você consegue evoluir no tratamento, né? Se você quer conquistar um resultado, você tem que evoluir. E aí deixar as pessoas falarem é muito importante, né? Em muitas situações, a gente ouve às vezes, né, situações profissionais, o seu cliente fala assim, poxa, é a primeira vez que eu falo isso com alguém.
Eu nem sei por que eu estou te falando isso, entende? Mas é um pouco dessa questão de deixar a pessoa falar, né, saber escutar com empatia. Agora, tem uma escuta, Carlos, que eu queria falar com você, que é muito interessante nas relações, nos relacionamentos, que acontece de vez em quando, que é a escuta seletiva. Então, você, por exemplo, fala para o empregado, o subordinado, olha, cara, essa atitude não está boa, entende? Olha, isso aqui não dá certo. Se continuar assim, você não dá para trabalhar comigo. Você está entendendo? E a pessoa fala, entra por um ouvido, sai pelo outro. É a escuta seletiva. As pessoas não gostam de ouvir coisas que ou não concordam, ou notícia ruim. Entra por um ouvido, sai pelo outro. E aí, quando há uma crise, você ou divorcia, ou demite, etc., né? A pessoa fala assim, mas você nunca me falou isso, como assim? Você nunca me falou, você nunca me chamou atenção. E você chamou atenção centenas de vezes. Então a escuta seletiva acontece, é um fenômeno que acontece de forma comum e a gente não tem esse estado de atenção. Você riu aí, o que veio da sua cabeça? Não, acaba que eu falo assim, o receptor da mensagem quer ouvir aquilo que lhe agrada às vezes, né? Então, tipo assim, ele só ouve o que para ele importa. Igual eu fico pensando assim, imagine lá um chefe que ele é contra o teletrabalho. Hoje em dia, acho que ele teria poucos argumentos para isso, mas antes da pandemia, quando ainda estava lá implementando e tal, às vezes se ele já é contra o teletrabalho, qualquer coisa que o servidor fale para tentar convencê-lo a liberá-lo para o teletrabalho vai ser talvez pouco construtivo, porque assim, ele só vai ouvir aquilo que lhe interessa, que é o que? Quais pontos ruins existem no teletrabalho? Então assim, por isso que eu falo, a mente tem que estar aberta, né, Luiz? Para a gente poder... É o papel do juiz, ver todos os pontos de vista, analisar tudo, ter essa escuta empática para poder realmente decidir de maneira clara. E isso é uma das funções da comunicação, né? Prover informação para você decidir de maneira clara. Imagine aí a gente está fazendo, né, implantando esse modelo de gestão. Varas que, por vezes, não utilizavam relatórios, não conheciam seus números. Aquela questão de navegar no escuro, às cegas. Ou seja, se hoje a gente provê informação, se hoje a gente comunica, apresenta dados, tudo, a capacidade de decidir dos líderes é muito melhor. Eles sabem, né, para onde agora podem caminhar, qual o caminho a seguir. Pô, Carlos, é exatamente isso. A reunião de gestão é um grande momento de comunicação, de troca de ideias, de troca de informações, de todo mundo coletivamente está ali socializando, né? Que é um dos papéis da gestão do conhecimento, socializando e adquirindo conhecimento. Por isso que é tão importante, né? A gente chama a atenção que o ritual de gestão é um dos pilares do modelo de gestão. É preciso realmente, de vez em quando, juntar a turma toda, né? Juntar a tribo e o pajé falar, o cacique falar, etc. É fundamental isso aí, essa tradição oral, né? E você falando em tradição, eu estou lembrando dos jargões jurídicos, né? A tradição do judiciário de, às vezes, utilizar uma linguagem muito empolada, né? Pouco inteligível para a maior parte da população. Estou me lembrando um caso, antes de eu chegar em Marabá, o juiz que estava lá, que passou por lá, na verdade, ele falou que foi indeferido uma liminar, o advogado pegou o processo, deu uma lida assim na decisão, aí o servidor perguntou, o senhor vai recorrer, doutor, né? Foi indeferida a liminar? Ele falou, eu não sei, eu não entendi o que o juiz falou. Ou seja, o juiz utilizava, e realmente ele utilizava um vocabulário tão assim, como é que fala, prolixo, que assim, era muito difícil, mesmo para um advogado às vezes compreender. Será que esse é o papel do judiciário, ter uma linguagem assim tão afastada? Eu fico vendo, nós lidamos, Luiz, com pessoas às vezes muito simples, né? As vítimas de trabalho escravo, eu me lembro das audiências, chegava lá o procurador da República, falava aqui, ó, qual que é a sua remuneração mensal? Ele, sua jornada de trabalho? Você tinha EPI? E ele não sabia, a linguagem, a barreira, né, quando existe um desnível de entendimento, né, nós temos que nos preocupar com isso, de tentar fazer uma linguagem muito mais simples e acessível. Depois eu repetia as perguntas, eu falava aqui, ó, quanto que você ganha por dia ou por mês? Você recebia boné, recebia luva, enxada, bota? Você trabalhava quantas horas por dia? Ou seja, uma linguagem mais clara, né, que permita que você se comunique com maior precisão. Ô Carlos, além disso, a gente tem que também ficar atento, né, ao não verbal.
Então, eu vejo nas nossas reuniões, e até mesmo na live, né? Quando a gente está atento ao não verbal, um jeitinho da pessoa fala assim, opa, ela está querendo falar e a gente não deixa, eu não estou deixando, tal. Quer dizer, esse não verbal, ele é muito importante, faz parte da escuta. Quer dizer, essa capacidade de fazer a leitura do outro, né? E essa leitura passa pelo não verbal. Então, o tentar falar, o esboçar uma reação, uma emoção, né? Ler o outro, né? Fazer essa leitura de emoções, essa percepção, isso tudo faz parte da comunicação. E hoje, Carlos, a comunicação ela se tornou muito mais complexa, como tudo na vida, né? A nossa sociedade vem se tornando cada vez mais complexa na medida que o tempo passa. Porque hoje nós temos uma miríade de canais de comunicação. Você pode comunicar por e-mail, por WhatsApp, por Instagram, entendeu? Por Messenger, por Facebook, por rede social. Nossa, por uma quantidade enorme de canais, e cada um com o seu estilo. Então, eventualmente, as pessoas erram o canal, né? E postam coisas, eventualmente, pessoais no ambiente profissional, né? Quer dizer, postar coisa profissional no ambiente pessoal é menos ruim, entendeu? Mas fica muito feio, eventualmente, né, a pessoa postar coisas pessoais no ambiente profissional. Todo mundo fala assim, poxa, todo mundo fica meio surpreso, como assim? Entende? Até o meio certo você tem que saber utilizar, né, Luiz? Imagina, eu estou terminando um relacionamento de anos por e-mail, estou mandando então por WhatsApp. Às vezes é aquela coisa que exige uma conversa pessoal, né? E assim, muitas vezes a falha na comunicação já começa aí pelo meio errado na escolha, né? Na escolha do meio errado para se comunicar. Às vezes o e-mail é muito bom, né? O e-mail é baratinho, né? Não tem um custo. Você consegue arquivar as informações. Então, assim, se você quer passar muita informação para a sua equipe, manda um e-mail, digita lá, então ele vai salvar aquele e-mail, vai ficar tudo arquivado. É melhor do que você passar diversas orientações oralmente, né? Oralmente a pessoa vai ter que anotar, pode esquecer e tal. Então, realmente, assim, existem, né, meios mais, né, adequados para cada tipo de situação. O que é interessante, a gente vê hoje a justiça, como é que ela evoluiu, né? Quem imaginaria que talvez o WhatsApp fosse um meio de comunicação para comparecer a uma audiência? Quem imaginaria que hoje cada um na sua casa utiliza videoconferência para poder realizar, né, uma oitiva de testemunha? Eu me lembro, assim, lá nos Estados Unidos, na Austrália, desde a década de 1980, eles já utilizam videoconferência e mesmo telefone. É uma coisa rara, assim, né, que não tinha aplicação no Brasil, utilizava o telefone para coletar depoimentos. Hoje, 40 anos depois, aqui no Brasil nós estamos caminhando para isso. Ou seja, pode o telefone, pode um celular ser uma forma hábil de transmitir informação que vai ser útil ao processo. Ô Carlos, você falou sobre o e-mail e a formalização da comunicação, né? O judiciário brasileiro, ele naquela concepção do Weber, né, uma instituição burocrática, hierárquica, burocrática, no sentido em que a comunicação tem que ser muito formal, né? Então, de fato, a gente ainda vê no judiciário brasileiro pessoas que mandam ofícios, né, para tudo. Mandam ofícios, né? E como a gente mesmo fala, quem manda ofício, recebe ofício, né? Então, muitas vezes, a comunicação via ofício, né, a comunicação formal, ela perde para a comunicação informal, que é muito mais ágil, né? E as pessoas não se percebem disso. Então, às vezes, manda um ofício e fica esperando uma resposta por meses. Manda uma carta precatória, eventualmente para resolver um problema que você consegue, pela via informal, mais rápida, resolver, né? Então, às vezes, as pessoas ficam engessadas na comunicação burocrática, formal, né? E o mundo lá fora está muito mais dinâmico. Muito mais dinâmico, né? Então, se a gente quer resultado, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Menos ofícios, menos comunicação formal e mais foco em resultado. WhatsApp, ligar, tal. Quem é que falou? Acho que foi a doutora Elvira, da Vale Família, que tem o telefone do pessoal lá da Polícia Militar, que conversa ali na... doutora Júnia, da Criminal, isso,
Pega e fala, ó, liga pro chefe da polícia e tal, e fala, ó, traz esse cara aqui agora, eu tô em audiência, entendeu? Assim que é bom, entendeu? Imagina se fosse fazer um ofício para resolver isso. Eu lembro desse caso que ela contou, foi muito resolutivo, né? Estava no meio da audiência, ela meio que paralisou a audiência, ligou pro corregedor da polícia e falou que, ó, quero falar com o policial tal. Encontrou o policial tal e pronto, conseguiu conversar, chamar e prestou depoimento aí via videoconferência. Então, nesse aspecto, a comunicação toda, ela se deu de uma forma, entre aspas, informal. Sim. Correto? Mas efetiva. E deu resultado, né, Luiz? Exatamente, e deu resultado. Então, o que a gente busca é chamar atenção para todos, né, que mais importante que a formalidade, né, os protocolos, né, da burocracia, mais importante que isso é a efetividade. Conquistar o resultado que você precisava, ainda que seja por vias informais. Isso me lembrou logo quando eu assumi aqui a Justiça Federal, acho que foi em 2003 que aconteceu esse fato. Era um caso assim, difícil de julgar, era um sequestro de menor, né? A mãe, uma brasileira, foi para os Estados Unidos, se casou com um americano, tal, teve um filho com ele, mas ela relatava que as condições de vida lá eram muito ruins, que ele era muito possessivo, agredia, não sei o que e tal. Ela conseguiu fugir de casa, conseguiu vir para o Brasil com a criança, e aí o americano ajuizou uma ação pedindo, né, que a busca e apreensão da criança, que ela fosse regressada lá para os Estados Unidos. E aí caiu isso na minha mão para julgar. Na petição lá na defesa dela, a mãe relatando assim, horrores sobre o pai e tudo. E eu falei, gente, isso aqui é uma questão tão sensível, eu queria ouvir esse pai. O que eu fiz, Luiz? Eu lembro que eu, lá na Justiça Federal eu consegui uma internet de banda larga que ainda tinha a cabo. Assim, era lançamento, eu peguei de uma associação que funcionava lá na Justiça. Peguei aquele MSN, você lembra o MSN do Hotmail? Aparecia assim seu rostinho, você digitava alguma coisa. Consegui estabelecer contato com o pai e fizemos uma audiência. Todo mundo presente lá, isso aí há 17 anos, né? Conversando, notei que o pai estava muito assim magoado, chateado com essa fuga dela e tal, mas realmente a condição que ele a colocava lá era muito ruim, impedia de sair, mantinha ela quase que em cárcere privado, tal, tudo. No final até decidi para não regressar a criança para o Brasil, para os Estados Unidos. Mas assim, se a gente for seguir o padrão que o judiciário estabelece, isso é carta rogatória, que você vai mandar para o exterior, vai demorar meses ou anos para ser cumprido, e você, com a tecnologia que você tem que começar a utilizá-la. Menos formalismo e mais efetividade, né? Acho que essa que deve ser o mantra, né? A regra. Ô, Carlos, e além disso, né, menos formalismo significa menos trabalho também. Lembra do caso dos gabinetes, em que um tinha um monte de decisões e despachos e menos sentenças, tá certo? Também o formalismo, eventualmente, leva a muito mais trabalho, desnecessariamente. Então, pessoal, é muito importante que a gente, entre o formalismo e a efetividade, que a gente escolha o caminho da efetividade, né? Que foi o que você fez, né, Carlos, nessa situação. Isso, exatamente. Ô, Luiz, e outra coisa, também eu acho que é muito importante a gente ter, né? Eu não sou uma pessoa muito formal nesse aspecto, e também assim, ter uma comunicação aberta, né? Uma comunicação transparente. Eu me lembro, por exemplo, eu assumi a turma recursal. Normalmente, quando eu vou para algum lugar, eu não chego... A primeira coisa é reunir a equipe toda, e eu normalmente falo aqui, ó, gente, por enquanto não haverá mudanças, né? Às vezes a gente chega assim, todo curso que a gente dá, né, a gente coloca lá um problema, uma vara muito complexa, problemática e tal, todo mundo chega, não, vamos trocar o diretor de secretaria, vamos não sei o quê, mas acaba que quando a gente chega num ambiente novo, o ideal talvez é, eu vou ficar só observando, não vou fazer muita mudança, você deixa o pessoal numa situação mais segura, porque todo mundo morre de medo, né? Ó, tá vindo um juiz novo, tá mudando não sei o quê, o que será que ele vai fazer? Mas depois, Luiz, toda mudança que houve, eu comunicava. Tinha os rituais de gestão, eu falava aqui, pessoal, ó, a estrutura da secretaria, eu estou pensando em mudar para isso. O que vocês acham? Vamos discutir e tal. Eu acho que isso é uma forma muito boa de você lidar com o problema. Você evita fofoca, né? Você evita rumores, boatos. Às vezes você evita muita insegurança que os servidores têm. Falar, o juiz novo chegou, o que vai acontecer de mim? Então, assim, eu acho que essa comunicação transparente também é essencial. Ô, Carlos, de novo a gente cai nessa questão do ritual de gestão como um momento de comunicação, né? De melhoria de comunicação.
E eu quero chamar a atenção também do papel do quadro de indicadores, né, do placar de resultados, porque isso é uma ferramenta de comunicação. E é uma ferramenta de comunicação muito mais efetiva do que a gente imagina. Porque a partir do momento que a gente bota um planejado, né, você tem lá o realizado e o planejado. Na hora que você bota um planejado, quem colocou aquele planejado tem propriedade, ele quer entregar aquele resultado, né? Por isso, assim, a gestão à vista, ela faz tanta diferença. Eu acho que, assim, não só o ritual de gestão, mas se você tem um quadro de resultados, um quadro de indicadores para compartilhar com os jurisdicionados, para compartilhar com a equipe, isso é muito importante. Você até trouxe uma foto, não trouxe, o Carlos? É essa aí, Luiz, o sentenciômetro. Chique. O que é, né, Luiz? Isso aí foi uma das varas que a gente deu o curso, eles chegavam e falavam assim, ó, vamos começar a contabilizar a sentença e tal. E isso aí foi uma coisa até meio de uma gamificação, né, Luiz? Que eles tinham esse controle por sistema, mas eles começaram a marcar no gabinete cada sentença proferida, audiência e tal, e assim, eles vibravam. Eles estabeleciam a meta, ó, vamos fazer a meta aí de 200 sentenças no mês. À medida que eles iam se aproximando, iam marcando, iam preenchendo lá o quadro, e isso aí acaba que exerce um papel de motivação, né? É aquela gestão à vista que te permite você identificar visualmente as coisas que acontecem na unidade e tem esse papel de, né, ser um catalisador de engajamento. Similar a esse quadro, Carlos, eu lembrei do Trello, que a central de mandados usa, né? Que também como se fosse um mural cheio de informações, né? O Trello é também um canal de comunicação, é uma ferramenta de comunicação super importante, né? Então, a coisa que eu gosto de pensar, Carlos, é o seguinte, é que quanto mais informação, quanto mais comunicação, quanto mais interação você tem entre líder e liderados, né? Entre o comandante do equipamento e a tripulação, mais as coisas fluem bem. Até o momento que não precisa nem comunicar, é só um olhar, né? Às vezes a Lara, minha filha, fala assim, pai, você só de olhar para mim eu já sei que às vezes vai vir coisa aí, entendeu? E de fato, aquelas equipes redondinhas, né, não precisa nem de falar. É só um olhar para o outro, que já sabe o que tem que fazer e reagir e tudo mais. Que é exatamente uma coisa que se ganha com o tempo, né, Carlos? É isso que eu ia falar, isso é uma construção, né, Luiz? São, acho que, várias medidas ao longo do tempo que depois você chega aí que bastou o Pelé e o Coutinho, né, que chegava assim, era uma dupla infernal. Então, por exemplo, eu tenho o hábito de ter uma política de porta aberta, né? Eu trabalho lá no meu gabinete com a porta aberta, quem quiser lá conversar comigo, o servidor, deixava muito claro para eles, ó, gente, estou à vontade, qualquer dúvida podem me procurar aqui. Tem um certo risco, chegava assim, acaba que você fica tão acessível que está toda hora sendo interrompido. Mas isso aí é facilmente contornável, né? Você lida com isso muito bem. Chega e fala assim, não, pessoal, aqui, ó, isso aí você pode resolver com o diretor de secretaria, o secretário de vara, tal. Só coisas realmente assim, né, que mais complexas, tragam para mim que assim, a porta está aberta. Algo que eu fazia também constantemente, né, o walking around, né, andar na secretaria. Eu sei que tem juízes assim que eles vão lá para o gabinete dele, se trancam no gabinete e ficam lá trabalhando loucamente. Mas eu acho que é importante, né, Luiz, o juiz ser visto, ele conhecer, ter mais contato com a turma, visitar a secretaria, ver como é que o trabalho está sendo desenvolvido. Eu tinha o hábito de fazer despachos na secretaria. Então eu pedia lá, falava, ó, coloca uma mesinha para mim, as minhas sentenças e decisões eu faço no gabinete, mas os despachos de todo dia, eu venho aqui diariamente, eu assino, converso com a equipe que fez o despacho, tal, tudo. Eu acho que isso é importante. Você vai criando um ambiente, né, de camaradagem, mas também de seriedade, uma coisa não exclui a outra, e você permite depois que com o passar do tempo, um mero olhar já indique o que tem que ser feito. Pega a sua equipe aí que está te acompanhando já há algum tempo, Carlos. Basta um olhar para entender. E você também com elas, né? Quer dizer, eu gosto muito quando a gente pensa no tronco, né, Iraildes? Aqui, mas isso é tão importante, sabe por quê? Porque às vezes o outro lado, né, ela não está num dia bom. Marido e mulher tem isso, né? Eventualmente um lado não está num dia bom, né? E você lendo o não verbal, você lendo a pessoa e conhecendo aquela pessoa, você sabe que pode pisar no calo ou não. Percebe, Carlos?
Então, realmente, é uma construção, é uma habilidade que tem que ser construída mesmo. E o modelo de gestão ajuda isso. Isso é que eu gosto de pensar. As reuniões de gestão ajudam a desenvolver a habilidade de comunicação da equipe. E acaba isso mesmo. E você já conhecendo a sua equipe, né? Às vezes tem dia que você tem que se recolher mais, você fala, isso aqui tá, né? Você consegue fazer uma leitura muito melhor, né, Luiz? É aquela questão que, né, que envolve a competência inconsciente. Está todo mundo já mais ou menos no automático, já conhece as coisas, né, muito bem. A Iraílson está falando, ó, com o olhar a gente já sabe que está indo para o tronco, ou seja, né, e vai sorrindo, né, Luiz? Trabalhando com muito gosto, metas para serem cumpridas, temos que zerar os processos lá da turma recursal. Então, assim, vamos em frente, né, e que atrás vem gente. Agora, aonde não há comunicação, Carlos, há desentendimento. Eventualmente há rumores, há boato, há fofoca, né? Então, assim, principalmente no ambiente de trabalho, a comunicação evita um mundo de problemas, né? Um mundo de problemas. A pior coisa que tem é quando você tem intrigas no ambiente de trabalho, intrigas, fofocas, sabe? Coisas que só atrapalham, só diminuem a nossa capacidade de entregar serviço, desperdício de vida, né? Essa rede informal é muito forte, né, Luiz? Nós temos a rede formal, eu falei a questão da pandemia, né? O tribunal emite um comunicado, resolução, como é que será feito, pá. Mas a rede informal, a rádio corredor, né? Que existe aí nos vários órgãos e empresas, tal, isso é muito forte. E para você, tipo assim, não é enfrentá-lo não, às vezes é até saudável que você estimule isso. Mas assim, a informação tem que ser aquela informação saudável, né? Então assim, melhor coisa para isso, para esse desentendimento, fofoca e tal, é aquela comunicação clara, transparente, oficial. Fala aqui, ó, gente, ó, eu que sou o juiz aqui, não vai ter mudança mesmo não, vocês estão falando isso, vai funcionar assim, não digo que isso vai permanecer sempre, pode haver mudança futura sim, vai depender da evolução das coisas e tal. Aí você bota um ponto final nisso, né, Luiz? Permite que o pessoal pare de perder tempo com fofoca, foque no trabalho e produza mais. E essa firmeza psicológica é super importante. E faz parte, inclusive, isso me lembrou, Carlos, daquele conceito da comunicação não violenta, né? Que a pessoa presta atenção nos sentimentos, nas necessidades, né? Eu acho que isso é uma coisa bem moderna, né, Carlos? É uma abordagem relativamente recente na comunicação. O que você fala pra gente da comunicação não violenta? Porque acaba que realmente, às vezes a gente não percebe, né, Luiz? No início você disse, ó, a nossa comunicação em muita parte é meio inconsciente. E às vezes nós estamos sendo críticos, nós estamos sendo um pouco assim, né, acres nas nossas falas. Tóxicos. Né? E assim, e aí o que faz? Quem vai receber aquilo tem que tentar, né, relevar, entender por que está acontecendo, e quem fala também. Hoje nós vivemos num ambiente, né, de muita polarização, muita crítica, tal, assim, a palavra é quase que um instrumento de guerra, né? E essa comunicação violenta, o que preza é justamente isso aqui, ó, você tendo uma percepção assim da ideia, né? Você experimentando, tentando imaginar o sentimento alheio, tudo, você tem que absorver melhor isso, porque senão vai acabar que vai para aquela escala do conflito, né, Luiz? Um te ofendeu, você retruca e vai tal, até chegar numa crise, às vezes as vias de fato. Então, assim, essa comunicação não violenta é isso. Você tentar funcionar como um amortecedor, um coxim dessas coisas, dessas falas, que às vezes são direcionadas para você de maneira muito ásperas, né? E que não deveria ser. E, ô Carlos, algumas pessoas desenvolvem um estilo de comunicar com sarcasmo e ironia, o tempo todo, e elas fazem isso de maneira inconsciente, né? Então é muito importante que você chame a atenção da pessoa, assim, por que você está sendo irônica ou irônico, por que você está usando o sarcasmo, né? É importante que você chame a atenção da pessoa para esse modo de comunicação que não deixa de ser um modo áspero, um modo que não leva ao melhor entendimento. Percebe? A ironia e o sarcasmo é exatamente o que a comunicação não violenta quer trazer, evitar esse negócio. Então, diga, pode falar. Não, e você está falando isso, talvez você não se lembre, mas eu lembro numa das nossas reuniões de gestão, um servidor chegou
foi extremamente assim, irônico, sarcástico, fazendo a apresentação, tudo. Eu lembro que você comentou comigo e falou assim, ó, isso aí não pode acontecer não, né? Eu falei, tem razão. Depois eu chamei esse servidor, falei com ele, falei aqui, ó, você tem uma das maiores funções aqui na Vara, confio muito em você, eu acho que você desempenha um papel muito bom, tem um ótimo potencial, mas a conduta que você mostrou ali na reunião de gestão é incompatível com isso. Eu posso te ajudar alguma coisa? O que acontece? Assim, eu não espero isso aí foi abaixo da minha expectativa. Vamos melhorar, evitar que isso aconteça. E foi uma transformação, viu, Luiz? Às vezes uma conversa simples, assim, eu achei que fui educado, né? Mas assim, fui duro, mas educado. E assim, mudou totalmente e tal, e se tornou um servidor aí que realmente atendeu a minha expectativa, era alguém que eu podia contar. Então, ele estava no modo inconsciente, estava no modo sarcástico, irônico, de forma inconsciente. Eventualmente jamais pensou que a gente notaria esse modo sarcástico, porque quem está assim de forma inconsciente não sabe que o outro vai perceber. Mas a gente percebeu, deve ter surpreendido ele e falou, putz, eu preciso mudar. Então, que favor imenso que você não fez a ele, né, cara? E outra coisa, isso, e comunicar, né? A gente, tipo assim, o objetivo dessa comunicação não violenta é não julgar, né? É mais ouvir, tal, mas assim, isso aí também faz parte, né? Em determinado momento você tem que tomar alguma atitude daquilo que você viu, ouviu, para evitar que a comunicação se torne tóxica, né? Então eu acho que, no final das contas, né, todos se deram bem. Eu acho que agora nós já estamos de saída, né, Luiz? Infelizmente a prosa tá boa, como sempre, mas a gente tem que ir encerrando, senão cortam a gente, tá certo? Então vamos lá, a próxima live nossa será na semana que vem, dia 22, ainda às 11 horas, a gente deve experimentar com algumas lives fora do horário de 11 horas, como o pessoal sugeriu lá na avaliação de satisfação do terceiro ciclo, né, que a gente está fechando, né? Nós estamos fechando agora o quarto ciclo, entrando no quinto ciclo, mas a avaliação de satisfação a gente só faz um ciclo depois. Tá? O próximo assunto, o assunto da próxima live vai ser cultura, clima e motivação. Está tudo interligado, né, pessoal? Modelo de gestão, clima, engajamento, motivação, quer dizer, está tudo, comunicação, está tudo muito ligado uma coisa a outra, mas infelizmente a gente tem que escolher, tem que eleger o nosso tema, não é? Não é mesmo, Carlos? Isso, e eu lembro, pessoal, ó, nós temos com um fórum novo aí sobre motivação. Eu queria muito ouvir de vocês, deem ideias, como a gente motiva uma equipe, como a gente pode fazer um grau de engajamento um pouco maior, né? Seria muito bom que todos dessem sua contribuição para a gente trazer na próxima semana, que justamente é o nosso tema, né? Cultura, clima e motivação. Muito bem. Até breve, né, pessoal? Até breve, pessoal. Essa live vai ser disponibilizada no nosso canal YouTube, na plataforma EAD, né? Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. É sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima.